Mas aí, quanto à conexão, então, com o guia, o senhor estava falando, desde a hora que nasce, isso já vem programado, é uma programação pré-encarnatória, e depois quando vem aqui, a ignição, igual a ignição do carro, se dá com a inalação do primeiro ar, oxigênio e os detalhes. E agora, então, quando eu quero, por exemplo, conectar com o Joãozinho, se eu quero conectar com ele agora, é igual o senhor falou, depende do que ele está fazendo e das ocupações, não é? Entendi. Agora, isso ele sendo o meu parte, né, da minha egrégora, vamos dizer assim, das pessoas que trabalham com. Mas e se for outro? Daí é mais difícil ainda, então, se eu for falar, por exemplo, com o senhor, se uma pessoa está ouvindo, quer se conectar com o caboclo sete flechas, como é que funciona? Basta ter a fé necessária, porque eu não sou uma unidade, sou um todo. O meu nome você desconhece, mas o meu nome se você conhece. Me intitulo Sete Flechas do Oriente, mas posso ter sido Joaquim, Maria, posso ter sido Juan, posso ter sido Jeff, posso ter sido qualquer uma. É essa a necessidade que devem aprender. Se tem fé, a cidade com a falange de Sete Flechas, seja ela atuante em qualquer uma dos domínios da banda da vida, da terra, da Umbanda, basta ter fé, afinidade e clamor. Porque se um filho que está me ouvindo agora sente afinidade pelas palavras de caboclo, é normal que o filho queira expressar isso com aquilo de mais divino que ele acha que tem, que é o verbo, seja ele escrito ou falado, vai discorrer elogio. Esse caboclo não precisa do elogio, esse caboclo precisa da sua reforma íntima, da sua necessidade de aprendizado, porque se essa semente que esse caboclo está plantando encontra solo fértil, o trabalho e a missão do caboclo foi cumprida com ele. Então, pode pedir, mas pede coisa do pede coisa para o crescimento, porque é compreensível que os filhos queiram coisa da matéria, porque acreditam, segundo o seu nível consciencial, que a matéria é mais importante. Isso é comum, certo? Mas peça que este caboclo, com a permissão do Pai, do grande Criador, do grande Espírito, irá servir sempre. Esta falange é imensa, muito, mas muitos espíritos, muitas consciências que trabalham nas falanges. Entendi. Então, se a pessoa roga ao sete flechas e vai vir ou um sete flechas ou alguém que está mais próximo da pessoa. Exatamente. Não é necessariamente o senhor. Não necessariamente este espírito que vos fala. A ciência que vibra na afinidade desta falange. Mas, se não compreende que Deus está em todas as lactas da vida, lá estará também um sete flechas, se assim for na necessidade daquele, certo? Certo. Então, agora, fechando mais um outro assunto aqui, quando eu falei para o senhor, se o senhor... Mas, filho, ficou claro, Joãozinho? Ficou, ele vai atender ou não vai atender, dependendo da ocupação. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir sempre. Vai saber, porque a partir do momento que você pensa, você cria, você joga na quarta dimensão, esse caboclo disporer um bocado, a adição da criação é a quarta dimensão, diante, criou. Vai ficar lá, aquela imantação mental, ele vai saber que uma hora, aquilo ali vai chegar até ele. Aquela mensagem vai chegar até, mas cada um dentro do seu grau de ação. Pode ser que não seja um assunto para o Joãozinho resolver, mas sim para o seu mentor, para o responsável por você na Terra. Então uma pessoa pode de repente plasmar uma flor ou alguma coisa pro próprio guia e mandar, por exemplo, eu posso plasmar um gatinho e mandar lá pro Joãozinho. Certamente, por que não? Porque se você acha, porque filho, aí é necessário entrar no outro assunto. Você permite que esse Pode? papo... Vamos. Então não é rápido, não atrapalhar a sua vida. Não, eu gosto, é bom isso, vamos lá. Vamos lá, filho. Como é que era feito? Tudo antes, um pouco. Se você gosta de estudar algumas coisas da vida, né? Da Lemúria, isso. Como é que era feita as coisas lá? Não era só com pensamento? Mas qual era a forma daquela época? Era em terceira? 2,5. Era em dimensão? Não era em terceira. Por mais que se fosse, seres que têm uma consciência de uma mediana, certo?
sensíveis, porque utilizam o lado direito do cérebro, eles tinham uma sensibilidade, uma mediunidade mais aflorada. Nós, para também. Sim. Ninguém nesta terra há de não ter vivido nesta época. Tá? Então não vamos falar que esse caboclo viveu nesta época para ser um especial. Porque eu não sou especial em nada. Eu posso ser todos que estão ouvindo. Tá? Então, vivíamos numa época em que a pineal não era de um tamanho de um grão de ervilha, e sim de um órgão, de um olho terreno. Nossa. Você imagina o grau de sensibilidade que esta glândula propriamente única hoje em dia tinha. Então não havia necessidade de um elemento material, bastava pensar, certo? Mas aí houve a queda, o racional, prejuízos todos da época, mas tudo isso dentro da lei divina, porque a lei assim o e aí viemos depois com as civilizações sumérias e egípcias com a mesma intelectualidade, porque esta intelectualidade foi passada por mestres acionados que permaneceram na Terra para fazer um cumprimento da lei maior, que era criar esta rede, que se conhece como sendo uma rede cristalina, uma rede crística superficial. Você já ouviu falar? Já. Então, esse era o desígnio. Então, se começou pela população, primeiro, que apresentava uma condição intelectual suficiente para que fosse feito isso, certo? Aí, houve uma queda nos padrões criativos desses seres que eram apenas mediúnicos, sensitivos, que utilizavam com maior proporção o lado direito do cérebro, certo? Certo. Então, foi necessário vários para que se codificasse uma coisa que anteriormente era só mental. Então, foi criado o anque, foi criado o bastão, foi criado a chave, isso e aquilo outro, para codificar energia, sabe disso? Sim. Mas por ignorância? Não, por alcance. Porque já não era mais da forma que era antes, certo? Certo. Então houve uma queda. A magia que era pura mental passou a ser instrumental. Então, para que você pudesse concretizar o ato, você precisava de talismãs, amuletos, patuais, certo? Certo. Você vê um grande misticismo na civilização egípcio-suméria, não é, meu filho? É sim. Uma grande intelectualidade, não é, meu filho? É. E aí houve mais uma queda, um mau uso disso tudo. E agora como é que tem que ser feito? Os feitiços da vida. E este velho caboclo não diz no sentido único e somente de utilizar de ferramentas para que chegue a um objetivo. Mas hoje precisamos dos elementos para que acreditemos que aquilo vai acontecer. Os elementos são importantes. Saber utilizar um cristal, saber utilizar comida de determinado chá, tudo acender uma vela, saber os símbolos que uma vela gela no astral, conhecer um pouco do reino elemental, foram necessidades que envolvemos por perder a nossa... Você já fez algumas poucas coisas, não já? Nesse sentido. Pouca coisa na relação de botar uma comida ou outra pela orientação do seu guia da casa, não é? Então, eu só coloco assim, bebida e charuto na trunqueira, assim, ainda não concebi de fazer entrega. Não foi para você fazer pouca coisa? Como? Não foi orientado para que você fizesse pouca coisa? Sim. Aí você consegue visualizar o grau de ação espiritual que ela tem? Muito pouco. Uma noção diante da sua fé. Sentido real de uma vela acesa no seu plano, se materializando no plano da consciência sutil, que é o plano espiritual, se você não tem. Não. Pois então, é esse sentido que o caboclo fala. E é por isso que esse caboclo dá muitas voltas. Não, assim não. Porque um dia já fomos totalmente mentais, precisamos de ferramentas para entender que estamos fazendo um agrado ao orixá. Precisamos de ferramentas para entender, eu preciso para Ogum me ouvir, eu preciso colocar o Mariú na linha bem. Para que o Xóssi me ouça, eu tenho que cortar uma cabeça de abóbora e rechear com pouco. Para que Xangô me ouça, eu tenho que fazer uma rabada. Não necessariamente. São elementos que têm fundamentos com o orixá e toda a tradição antiga. Porém,
A fé é o que os orixás necessitam, porque quer ver felicidade e brilho no seu orixá, é cumprir o desígnio que ele representa. Sua vida de Oxóssi e Iemanjá, você vai buscar o conhecimento para a saciação da sua vida do Iemanjá também, e vai buscar a centramento em toda a sua família, em laços sanguíneos, para que suceda para o seu desígnio. Isto é a oferenda, é o bem divino que você coloca diante do trono, dos pés dos orixás. Entendi. Então aí, explica pra gente, então, já que a gente tem essa oportunidade agora, a diferença entre a terceira, quarta e quinta dimensão. E esse caboclo só vai falar Super. naquilo que o ser da Terra tem compreensão para entender. Tá, Porque eu me coloco como um igual tá. no seu corpo. Tá. Se os filhos quiserem, vamos praticar, meus filhos. Vamos praticar as energias, vamos estudar, porque precisamos, trabalho tem muito no plano astral. Muitos filhos trabalham feito zumbi na terra. Como é que é o zumbi na terra? Aquele zumbi de são, não tem noção que vive ainda, né? Não. E os filhos da terra, na sua grande maioria, não compreendem que vive do outro lado da vida. Mas mesmo assim, trabalhamos com essas energias em prol desse filho, em prol dos filhos que desencarnaram, que as suas energias animais não entenda isso de uma forma ruim, meu. Animais pro seu princípio energético, certo? Pela energia que você produz, tendo um corpo mecânico, orgânico, você produz filamentos energéticos que os guias, os grandes tatas da vida não produzem. Então, é uma grande troca do cima com o que está no meio, entende? Sim,